casa de Francisco, companheiros que nos ouvem aqui atrás, que nos ouvem no corredor, que nos ouvem nos vários lugares que essa casa consegue comportar, amigos que nos ouvem pela internet, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu rogo então a Deus, a Jesus, o amigo de todas as horas, possa abençoar a cada um de nós e nos envolver em vibrações de alegria, de saúde e, sobretudo, de muita paz. Estamos em abril de 1860. Ele era ainda jovem. O nome dele, Joseph Perrier. Casado com Dona Antoinette, que era a mulher dos seus dias. Era aquela que ele desde cedo se enamorava, fez planos de uma vida a dois e viviam felizes. Mas, como as dificuldades, como as coisas que nem sempre são boas, acontecem na vida de todo mundo, Antoinette vem a falecer. E o que era dias floridos, o que era a extrema felicidade na vida de Joseph Perrier, passam a ser dias de melancolia, passam a ser dias de tristeza, passam a ser dias onde ele não mais conseguia enxergar beleza na vida, beleza nas pessoas, vontade de trabalhar, vontade de viver. Ele começa então a namorar uma das pontes do rio Sena, que corta Paris, olhando nas águas lá embaixo. Se eu me atirar, se eu me jogar, não farei falta a ninguém. Já não tenho mais a presença de minha esposa. Já não consigo mais viver. É o fim dos meus dias. É o fim da minha alegria de viver. E foi namorando a Pont-Marie, donde ele pensava em se atirar do vão central e encontrar nas águas do Sena o fim das suas melancolias, o fim das suas tristezas. Numa noite gelada em Paris, ele resolve então concretizar o seu intento. Ele sai de sua casa, triste, vai até, na calada da noite, o vão central da Pont-Marie em Paris, e quando já se projeta para atirar-se nas águas do Sena, eis que a sua mão direita, batendo na murada da ponte, depara-se com um livro. Um livro molhado pela umidade, um livro encebado, e que ele toma aquele livro, começa a ler, começa a meditar sobre as suas páginas, e desde aquele instante não tem mais desejo de se matar. E o livro, meus amigos, era este: o Livro dos Espíritos, codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Allan Kardec. Aquele que era o seu intento de matar-se naquele instante, ele para e abre as páginas do memorável livro e começa a ler sobre Deus. O que é Deus? Quais são os seus atributos? E perpassa a segunda parte do Livro dos Espíritos e começa a ler sobre a realidade espiritual. Começa a ler sobre os espíritos, de onde vêm, para onde vão, qual a sua finalidade aqui na Terra. Chega na terceira parte das leis morais, e quando enfim alcança as esperanças e as consolações, ele enfim: não vou me matar. A vida é bela, não tenho por que fazer isso. Ele então resolve abrir uma dedicatória que estava na contracapa do livro. Nós muitas vezes pegamos os livros, mas não temos o costume de ler notas de rodapé, introdução e dedicatórias. E na dedicatória escrita por Alain, dizia mais ou menos assim: esse livro salvou a minha vida e pode salvar a sua também. Era noite quando eu quis me matar,
quis me jogar nas águas do Sena, esperando ver um fim para os meus sofrimentos. Mas encontrei esse livro, não me matei e resolvi deixá-lo de presente a uma outra pessoa que talvez viesse a ter a mesma vontade do que eu. E esse livro, o Livro dos Espíritos, foi encontrado por Joseph Berrier, que aprendeu a viver com afastamento temporário da sua esposa e deu seguimento à sua vida. Mas ele resolve fazer algo mais. Ele toma daquele livro encebado, aquele livro úmido pela frialdade, pelo tempo frio em Paris. Ele que era o encadernador desde a mocidade, ele encaderna. Ele coloca uma capa bonita no livro e o endereça a Allan Kardec. E o endereça ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, colocando por baixo da dedicatória de Alohan, que havia deixado o livro na ponte e que havia salvado a sua vida, uma outra. E a dedicatória faz mais ou menos assim: este livro salvou a vida de Alohan, salvou a minha também. E agora, digno Allan Kardec, eu te ofereço encadernado pela minha profissão, com o suor do meu trabalho, agradecendo pelo Espiritismo, agradecendo por tudo que essa doutrina tem feito por nós, tem feito pela humanidade. Eu rogo a Deus, Allan Kardec, que você tenha força para continuar o seu apostolado. Eu rogo a Deus que os bons espíritos continuem a secundar os seus esforços, que você não se canse jamais. Allan Kardec, quando recebe aquele livro, ele estava também em dificuldades. Já havia sido publicado o Livro dos Espíritos, mas muitas eram as críticas, muitas eram as considerações de amigos seus, que diziam para ele: ô homem, você está doido? Por que agora você, que é um digno professor, está metido com essas coisas de espiritismo? Faltavam-lhe recursos financeiros para dar continuidade à obra espírita, e ao abrir aquele livro encadernado e com aquela dedicatória, ele ganha um novo rumo, ganha um novo fôlego e prossegue a sua missão de ser o codificador da doutrina espírita, que hoje é a luz dos nossos passos, que hoje acolhe e abriga os nossos corações. Na noite de hoje, então, eu trouxe essa história contada por Hilário Silva no livro Há um Século, na página intitulada Há um Século, do livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, para que nós meditássemos como é bom ser espíritas. Como o espiritismo nos dias tumultuados do presente tem sido uma alegria na vida de cada um de nós. Já pararam para pensar o que seria de cada um de nós se não fosse a doutrina espírita? O que seria de cada um de nós se não tivéssemos a doutrina do Consolador prometido a guiar os nossos passos? Porque este livro, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, não só impediu o suicídio de Joseph Berrier, de Alohan, mas tem impedido o suicídio de tantas e tantas pessoas. Porque esta doutrina não só ajudou nos primórdios do Espiritismo, mas vem ajudando a tanta gente nos dias de hoje, alquebradas pelos problemas financeiros, alquebradas pelos problemas dos sentimentos, alquebradas pelas vicissitudes que tanto nos vêm ao encontro nos dias de hoje. Já pararam cada um de nós, cada um de vocês, para pensar como era
a nossa vida antes da doutrina espírita? E como estamos hoje? Já pararam para pensar como seria se não estivéssemos aqui hoje, no lar de Francisco de Assis, e estivéssemos fora daqui, com a televisão ligada, ouvindo falar em desemprego, ouvindo falar na Lava Jato, ouvindo a falar em tantas intempéries, pegando os jornais na rua, lendo as notícias sobre violência, cada dia maiores e mais significativas. Como é bom, então, sermos espíritas. Eu não sei o que seria de minha vida pessoal se não fosse o espiritismo. Eu não sei onde eu estaria na noite de hoje se não fosse a doutrina espírita. Eu posso dizer para vocês porque eu considero a cada um de vocês amigos. Vocês não sabem a alegria que é para mim vir a Macaé. Encontrar George, encontrar a Cris, encontrar essa cidade que tanto me cala o coração. Eu também, com 17 anos de idade, quase tentei o suicídio. E se não fosse o espiritismo chegar na minha vida aos 18 anos, talvez hoje eu poderia estar em 2 lugares. Ou já no plano espiritual como um suicida, ou em algum hospital psiquiátrico, vítima de uma doença do trato psíquico. Então, como é bom sermos espíritas. Quantas e quantas são as benesses que essa doutrina faz por cada um de nós. E vocês poderiam perguntar, mas Rafael, o que te trazia tanta preocupação aos 17 anos de idade? O que te levou a tentar o suicídio ou a pensar em fazê-lo aos 17 anos de idade? É que nós somos espíritos imortais. Nós já vivemos antes e temos uma carga de comprometimentos e temos uma carga de desacertos que muitas vezes não conhecemos. Hoje, não são só os jovens há mais tempo, uma forma cordial de chamar aqueles que já viveram mais, mas os jovens há menos tempo e até as crianças que estão adoecidas, estão com dificuldades da depressão, da angústia, das moléstias do trato psíquico. E eu me lembro aquele dia que eu cheguei a pensar, a pedir a alguém na rua para me emprestar uma arma com a qual eu daria um fim à própria vida. E pensava nas letras, nas palavras que eu dirigiria à minha mãe e ao meu pai, porque eu não tinha forças para lutar. E como foi possível vencer aquilo tudo? Misericórdia de Deus, doutrina espírita. Eu morava em Itapiruna, Itapiruna todo mundo conhece. Quando eu falo em Itapiruna e Niterói, terra onde hoje eu me encontro, as pessoas pensam, mas aqui em Macaé todo mundo conhece. Ninguém dava conta de mim. Minha mãe colocou-me para fora de casa, não porque ela não me amava, mas porque alguém que fazia as coisas que eu fazia era muito difícil. Meu pai acolheu-me, mas num determinado momento eu fui morar em Bom Jesus do Itabapoana. Todos conhecem? Também conhecemos. Cidades próximas do entorno, de queridos companheiros. Eu fiquei na casa de uma tia, a tia Ana, com a qual eu guardo toda a ternura e amor do meu coração. E dormia num quarto à noite. Eu era católico, muito católico. E no sobrado ao lado da mesa tinha um livro. Que livro vocês acham que era? O Livro dos Espíritos. Mas com uma particularidade muito grande. O livro estava sem capa. Porque a misericórdia de Deus permitiu que o livro chegasse às minhas mãos sem capa. E por quê?
Porque se tivesse capa eu não leria. Porque se tivesse capa eu lembraria da igreja, e eu era fervoroso, e eu lembrava de minha mãe. Não, esse livro eu não posso ler, porque é contrário à ortodoxia da igreja. Minha mãe não vai gostar. O que as pessoas vão dizer de mim? Como a gente se preocupa com a opinião alheia, com a opinião dos outros. E eu devorei aquele livro. Devorei tal qual Joseph Perrier, na noite de Paris, quando ia se suicidar, e tomou o livro dos Espíritos, a meditar, a pensar, e não se suicidou. Eu também não me suicidei. E li sofregamente, parecendo encontrar algo que fosse uma explicação para os dramas da minha existência. E vocês sabem qual foi a primeira página do livro que eu li? Eu trago o livro a tiracolo, porque ele salvou a minha vida. E eu queria pedir licença para ler o trecho, que talvez tenha sido a drágia, o comprimido salvador dos meus dias. Na impossibilidade de ligar para alguém do CVV, que teve ontem aqui curso, e hoje, e que nós podemos ajudar muita gente. O CVV foi o livro, a leitura do trecho. O trecho foi esse, gente. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o aguarda. Para ele a vida é tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. E eu pensava, eu me encontro numa viagem. E o que hoje me acontece são apenas incidentes desagradáveis. E eu continuei a leitura. Aquilo que em outra pessoa produziria violenta emoção, pouco afeta. Ele sabe, além disso, que os desgostos da vida são provas que servem ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado conforme a coragem com que as houver suportado. Então eu meditei e pensei, o que eu passo é transitório. O que eu passo é apenas um incidente desagradável do caminho, mas tudo vai melhorar. Se eu perseverar, se eu tiver força, se eu tiver coragem, se eu rogar a Deus, as tribulações vão passar. E passaram. Passaram com a ajuda do Espiritismo. Eu retornando para Itapiruna, um mês depois, eu passava pela rua 10 de maio, contava 18 anos, e vi escrito assim: Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E uma voz dentro da minha cabeça disse, meu filho, entra. E o que vocês acham? Entrar, não entrar, eis a questão. Lembrando de Shakespeare, no primeiro momento eu não entrei. Lembrei-me de minha mãe, lembrei-me que eu ainda ia à igreja, mas a voz veio mais forte na minha cabeça. Meu filho, entra. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi se não tinha ninguém olhando e resolvi entrar. Nunca mais saí. Encontrei jovens na mocidade que me aceitavam do jeito que eu era, com as dificuldades que eu tinha, com a depressão que eu tinha, com os transtornos que eu tinha, que depois eu vinha saber que muitos eram de natureza espiritual e que eu precisava, pela doutrina espírita, compreender a mim mesmo, compreender a realidade da vida e jamais me suicidar, e jamais me matar, porque matar-se não resolve o problema, agrava. E aqueles jovens da mocidade espírita me acolheram como ninguém havia me acolhido até então. E depois que eu entrei na casa espírita, minha vida passou a melhorar.
Passei até em concurso público, gente. Comecei a trabalhar no Banco do Brasil, onde me encontro até hoje. Fiquei menos tímido e hoje já até pego no microfone. Não se assustem se em determinados momentos a tribuna tremer. Não é nenhum fenômeno de efeito físico, é nervosismo do palestrante. Porque falar aqui na frente, não pensem que é fácil, é um desprendimento. Mas falar em nome dessa doutrina, para mim, é uma alegria indizível. Porque eu penso, se ela salvou a minha vida, eu vou falar para as pessoas com os recursos que eu tiver, ainda que pequeninos. Porque a minha voz pode ajudar a muita gente. Então, como é bom ser espírita. Como é bom deixar o Faustão, perder um pedacinho do Fantástico e estar aqui na noite de hoje. Como é bom deixar um pouco o jogo do Flamengo. Hoje perdeu, né, gente? Mas aqui a gente não perde nunca. Porque a gente passa pela porta, os nossos benfeitores já estão ao nosso lado. Já estamos recebendo passes, fluidos positivos. Eu confesso a vocês que eu venho aqui na frente e olho para o rosto de cada um. Eu sinto tanta paz, eu sinto tanta vida, que me dá vontade de falar até amanhã. Não fosse o tempo que a Cris me roubou, eu falaria. Mas aí seria falta de caridade com vocês. Mas é bom ser espírita, e eu quero elencar alguns motivos. Porque se é bom, a gente tem que dizer por quê, não é verdade? Porque eu tive uma nova visão de Deus. Como eu entendia Deus quando eu católico era. E eu não faço aqui qualquer crítica ao catolicismo. Minha mãe ainda hoje lá se encontra. Igualmente a minha irmã e o meu pai. O meu pai é tudo, inclusive espírita. Quando eu faço palestra, ele vai comigo. Eu aprendi, eu conheço muitos versículos da Bíblia. Êxodo capítulo 20, definição de Deus. Eu sou o teu Deus, que te tirei da casa da escravidão, que te tirei do Egito e vos conduzi à terra prometida. Não terás outros deuses perante de mim, porque eu sou justo e generoso com aqueles que seguem os meus mandamentos. Mas eu puno, texto do Êxodo, até a terceira e a quarta geração, aqueles que não seguem a minha palavra. E isso me dava um medo danado, porque eu pensava assim: meu Deus, o que será da ira de Deus na minha vida? Porque tem alguém aqui na terra que não erra? Se tiver, levanta a mão. Quando eu faço essa pergunta, a vontade de esconder aqui debaixo. Eu tinha medo de Deus, gente. Porque esse Deus era um general, era um senhor de exércitos, era um Deus digno de temor. E o Deus espírita, questão número 1 do livro dos Espíritos, já não é mais quem é Deus, porque Deus saiu da condição antropomórfica. O que isso quer dizer? Ele não é um senhor de barbas brancas, velhinho, sentado num trono, que tem anjos e serafins ao seu lado e apenas os eleitos que cumpriram os seus mandamentos. Deus é amor. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E quando passamos para os atributos de Deus, vêm os bons espíritos e nos dizem: supremo amor, suprema misericórdia, suprema bondade. Então, como é bom ser espíritas. Como é bom entender Deus de uma forma
despersonificada. Alguém que não se parece com a gente, mas nós é que caminhamos para ser um dia a perfeição que Ele disse que nós chegaríamos. Alguém que é amor, que não dará uma pedra a um filho que lhe pede um peixe. Então, é ou não é bom ser espírita? É ou não é maravilhoso entender esse Deus misericórdia? Mas ser espírita é tão bom porque o Espiritismo nos fala da imortalidade da alma. Eu me lembro quando espírita eu não era e ficava pensando assim: o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? E eu tinha sonhos terríveis com um ser de chifres, um ser vermelho, conhecem? Um ser que tem um tridente na mão. E que eu, que já era médium desde a pequena infância, eu vi os espíritos. O padre me dizia: meu filho, ou você está vendo o Espírito Santo ou você está vendo o diabo. Como eu não estava vendo o Espírito Santo, eu estava vendo o diabo. E eu falava: mãe, eu estou vendo vários diabos. E eu começava a dar nome a ele. Então tinha o capetão, o Capeduvaldo, e eu dava nome àqueles seres. E todas as vezes que eu os via, e eles faziam caretas para mim, e muitos me diziam: eu vou te pegar. Mas eu pensava: eu não estou brincando de pique-esconde com ninguém. Eu corri e me escondia debaixo da cama. O Espiritismo nos fala da imortalidade da alma. Nos diz que nós fomos criados simples e ignorantes, que caminhamos para a perfeição. E que teremos muitas e muitas vidas, que nasceremos, morreremos e progrediremos sempre. E que os espíritos nada mais são do que os seres que viveram conosco. Quem eu via? Eu via os espíritos, eu via os parentes desencarnados, eu via as pessoas da sociedade, porque nós somos imortais. Como é bom ser espírita! Como é bom entender que nossos entes amados, nossos pais, nossas mães, irmãos e irmãs, pessoas queridas, elas não se perdem. Aliás, nós perdemos relógios, nós perdemos chaves, nós perdemos o óculos, até descobrir que ele está na própria cara. Uma vez eu estava procurando óculos e eu achei dentro da geladeira. Cabeça de orador espírita tem dessas coisas. Então vocês perdoem. Como é bom ser espírita e entender que nós não perdemos ninguém. As pessoas desencarnam. As pessoas que também passam por uma viagem. Nós um dia, na nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual, as encontraremos. Ah, Rafael, mas eu queria mensagens dos meus entes queridos para acreditar na imortalidade da alma. Mas se hoje não as recebemos, as mensagens, nós sentimos a sua presença pelos pensamentos. Nós sentimos aqueles momentos de conforto íntimo, aqueles momentos em que nos lembramos das pessoas, dando um indicativo que elas estão perto de nós. Como é bom ser espírita! Como é bom ser espírita e saber que nós reencarnamos. Que os que hoje são cegos, amanhã enxergarão. Que os que hoje são surdos, amanhã ouvirão. Aliás, tudo na vida é passageiro. E dizem as vozes populares, menos o trocador e o motorista. Mas esse passageiro é do transitório, gente. Tudo na vida é transitório. E diz-nos a benfeitora Joana de Ângeles, um espírito nobre, que há tanto tempo vem escrevendo
pelas mãos luminosas de Valdo Franco, que o que hoje nos falta é o que jogamos fora ontem. Como é bom saber então que a reencarnação representa o amor de Deus em nossas vidas. Quando hoje encontramos um Brasil cheio de problemas, um estado onde as pessoas têm dificuldade para receber, uma cidade como a nossa de Macaé, e não é diferente em Niterói, não é diferente em Itapiruna, com dificuldades financeiras, com desempregos. Isso tudo é responsabilidade nossa. O que hoje nos falta é o que ontem não soubemos cuidar, não soubemos valorizar. E agora a pedagogia divina nos permite nos reestruturar. Nos momentos de carência, nos momentos de dificuldade, aprendermos a dar valor às coisas. Aprendermos a ser mais fraternos. Aprendermos a ser mais irmãos. Então ser espírita é bom, porque nos fala de um Deus de amor. Ser espírita é bom, porque nos fala da imortalidade da alma. Ser espírita é bom, porque nos fala da reencarnação, dizendo que se hoje fomos fiéis a Jesus, se hoje soubermos perseverar diante das dificuldades e das coisas boas, amanhã teremos paz. Nós somos os construtores da nossa felicidade, da nossa paz íntima. Mas ser espírita é ainda melhor. Sabem por quê? Capítulo 17, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita, por quê, gente? Esforço contínuo que faz superar as suas. Nós costumamos dizer que nem precisávamos palestrantes, porque o que os palestrantes fazem é apenas lembrar o que todo mundo já sabe. Nós somos post-its. A gente vem, fala, e as pessoas que já sabem, porque a lei de Deus está na consciência, se lembram. Reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral. Que proposta, que alegria. Não se reconhece o verdadeiro espírita por aquele que anda com camisas espíritas, por aquele que levanta estandartes, Deus, Cristo e caridade, por aqueles que sabem as questões do livro dos Espíritos de cor. Há pessoas que sabem tudo. Isso aí é questão 909 do Livro dos Espíritos. Isso aí é questão 785. Isso é válido? É válido. Mas o importante é quando sai da boca, entra no coração. E entrando no coração, se transforma em proposta de vida. Se transforma em rota de conduta. Reconhece o verdadeiro espírita por aquele que busca ser hoje melhor do que ontem, e por aquele que busca ser amanhã melhor do que hoje. Então, ser espírita é uma proposta de autoiluminação. Que alegria então é saber que eu sou reconhecido pelos meus atos e não pelo meu credo. Olha a distinção que a doutrina espírita traz na vida de cada um de nós. Mas poderiam muitas pessoas dizer assim: Rafael, mas eu ainda não consigo fazer a reforma íntima. Eu ainda não estou em condições da transformação moral. A que me recomenda, a que me chama o Espiritismo. Eu posso ser considerado espírita? É uma alegria, mesmo assim, ser espírita? E aí a gente volta à frase: reconhece o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão não é aquele que está pronto, mas aquele que dá um passo, depois dá outro passo e caminha adiante. E esse é o verdadeiro diferencial. Porque muitos, quando adentram um credo religioso, querem, da noite para o dia, se tornarem pessoas que não conseguiram até então. Mas o que é distintivo em nossas vidas são os esforços. Uma caminhada de 1000 passos, como diz um ditado oriental, começa pelo primeiro. Então, a partir do momento em que damos o primeiro passo, nós nos tornamos espíritas, nós nos tornamos cristãos. Eu me lembro de um dia, Edivaldo Franco contou isso numa palestra, que ele estava chorando depois de um dia de muitos trabalhos no bem. Imaginem, Divaldo Pereira Franco chorando. Normal é Rafael chorar, é George chorar. Divaldo Franco hoje tem 90 anos de trabalhos no bem. A idade eu não errei não, gente. Ele é de 1927. 5 de maio de 1927. Está por esses dias fazendo palestras no Rio de Janeiro. Ele chegou em casa chorando porque ele não conseguia fazer muitas das coisas que ele pregava. Porque ele ainda se deparava com muitas dificuldades na própria conduta. E ele se questionava, ele se cobrava, ele se penitenciava por aquilo. Tal qual muitos de nós, que às vezes queremos dar com a própria cabeça na parede. Não façamos isso. Nos amemos, nos perdoemos e nos aceitemos como nós somos. Essa é a alegria de ser espírita. E enquanto ele lamentava um espírito que envergou as vestes de uma enfermeira alemã, e que todos devem conhecer, a benfeitora Sheila, que costuma aparecer trazendo um forte aroma de rosas, chegou para ele e perguntou: o que se passa, Divaldas? Um forte sotaque alemão. E ele: minha irmã, é que eu prego o espiritismo e muitas vezes me deparo com atitudes de minha parte que não estão de acordo com aquilo que eu faço. Eu não sei o que fazer, porque muitas vezes eu caio e penso: como eu pude cair nesse vício novamente? Ao que Sheila disse para ele assim: o que tu, Divaldas, pensas de Deus? Achas por acaso que Deus é um juiz inclemente, que fica julgando a cada um de seus filhos em todos os instantes da existência? Porventura o Mestre amado não conhece a cada um de nós, como não conhecia os seus 12 apóstolos, e amou o traidor, amou profundamente o que o negou 3 vezes, amou os 11, à exceção de João, que não estavam no momento da crucificação, que tem amado a cada um de nós, que vimos ao longo das encarnações o renegando e praticando toda sorte de excessos. Jesus te ama, meu filho, e sabe das suas possibilidades, das suas potencialidades. Mas é que eu caio muito, minha irmã. Cada vez que tu caíres, as mãos de Deus, pelas mãos dos benfeitores espirituais, te levantarão. E isso se dará tantas quantas forem as vezes necessárias. Ou outras mãos, porque Deus age sobre a criatura humana por intermédio de outra criatura humana. Levanta, meu filho, não olhe para trás, porque o ontem
é um hoje que já passou. O amanhã é o hoje que ainda não chegou. Aproveite o hoje para trabalhar. Se pensares tão somente nas suas fraquezas, ficará em casa, ressentindo aborrecimentos, ressentindo dificuldades. Ama e segue em frente. E ele se levantou porque viu que estava perdendo tempo. Como é bom ser espírita. Como é bom entender que a proposta da transformação moral, ela é pedagógica. Que nenhum de nós é perfeito. Que nós vamos errar. Que nós ainda vamos nos agredir. Mas nós estamos a caminho. Que se alguém hoje pisar no meu pé, eu não vou dizer, ô meu irmão, obrigado porque você pisou no meu pé. Deus te abençoe. Eu vou ter vontade de dar uma bolacha nele. De pegar pelos gorgomilos. Mas se hoje eu já não dou a bolacha, eu já me transformei. Se amanhã eu já não queiro o mal dele, eu já me transformei um pouco mais. Até o dia que eu sequer vou me sentir ofendido. Como dizia Chico Xavier, quando as pessoas iam até ele e lhe perguntavam: você me perdoa pelo que eu te fiz, Chico? E Chico respondia: não te perdoo. Mas Chico, você é uma pessoa tão iluminada e não exercita o perdão. É, minha filha, ele dizia daquele jeito mineiro, daquele jeito matreiro: eu não tenho que te perdoar, porque eu sequer me senti ofendido. Mas isso é uma proposta. Nós caminhamos para esses dias, mas ser espírita é bom pela caridade de escutar o orador falando quando o relógio já caminha. É bom porque a gente aprende com a doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Eu me lembro nos primeiros dias da minha mocidade espírita, quando nós, os jovens, e rememoro aqui o que Cristo falou antes da gente começar das panelas, que a gente descia para lavar as panelas. E eu perguntava ao diretor, ao orientador da mocidade: mas a tarefa da mocidade é lavar as panelas? Sim, é lavar as panelas. É fazer a campanha do quilo, é visitar os enfermos. Mas eu não entendo. E quando vamos estudar? E o diretor: ser espírita já nos diz, o Espírito de verdade. Capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai-vos e instruí-vos. Não é só instrução, é também amor, é também trabalho no bem. E quando eu medito que o Espiritismo é a doutrina através da qual eu procuro me tornar mais caridoso, e eu entendo que é fora da caridade que não há salvação, eu me torno feliz por ser espírita, mas me torno ainda mais feliz por ser útil, por servir, por fazer o bem sem esperar recompensa, por dar de mim mesmo. Há muitas pessoas que dizem assim: eu sou infeliz porque eu não tenho nada para dar. E a gente costuma responder: não há ninguém que seja tão pobre que não tenha nada para dar, nem ninguém que seja tão rico que não tenha nada para receber. O que dá sentido à nossa vida, o que nos confere felicidade por ser espírita, é cada vez mais nos exercitar na proposta da caridade. E aí a gente se lembra das mais variadas formas que nós podemos exercitar a caridade e podemos ser felizes. A caridade do sorriso, a caridade do abraço, a caridade do acolhimento. Eu, quando cheguei aqui, vi pessoas: recebam um abraço, é de graça. E me lembro
como hoje, Divaldo Pereira Franco, não me sai da cabeça de um dia que ele se encontrava na cidade do Cabo, na África do Sul, após terminadas as conferências do dia, junto com um grupo de amigos num hotel onde eles se encontravam para jantar, quando o espírito Joana de Ângeles apareceu para ele e disse assim: meu filho, você está vendo aquele garçom que está servindo de mesa em mesa? Minha irmã, eu estou vendo. E o que a senhora pretende? Eu quero que você dê um abraço nele. E Divaldo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha quantas autoridades tem nesse hotel. Olha quantas pessoas tem aqui, companheiros, confrades espíritas. Eu vou pagar um mico, minha irmã. Aliás, não é nem um mico, é um verdadeiro King Kong. Você tem certeza, minha irmã? E ela, meu filho, a quem deseja servir? A Deus ou a Mamon? Ah, minha irmã, a Deus, a senhora sabe. Eu já te falei isso muitas e muitas vezes. Abrace o garçom. E ele, resmungando: ter guia, mulher, é sempre um problema, porque elas mandam com força, e quando são baixinhas são ainda mais imperativas, porque as baixinhas, elas já chegam trovejando, e quando é mulher religiosa e freira é ainda pior. Dizia ele: eu vou abraçar minha irmã. E ele ficou pensando: mas como eu vou fazer isso? Ele chegou para o garçom. Vocês imaginam que se serve num jantar, num hotel à noite. Se servem bebidas. Os confrades espíritas e Divaldo Franco não bebem. Eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Se servem refrigerantes. Ele chegou para aquele garçom negro, alto, forte: o senhor, por favor, venha até aqui. E ele veio. Traga café com leite para mim. O senhor tem certeza? Aqui nós servimos refrigerantes, drinks, nós servimos bebidas importadas. Por favor. Eu sou do Brasil, eu sou lá de Salvador. Lá a gente bebe café com leite de manhã, de tarde, de noite. As pessoas pobres lá muitas vezes não têm o que comer e a gente taca café com leite. E o garçom: pois muito bem, eu vou lhe trazer o café com leite. E trouxe. E ele, o garçom, trouxe o café com leite. E quando aquele homem acercou-se da mesa, Divaldo levantou-se e disse: agora eu vou te dar um abraço. E aquele homem negro foi ficando roxo, laranja, esbranquiçado, e antes que ele negasse, Divaldo deu um abraço. Sabe aqueles abraços de urso? Que a gente abraça e começa a apertar e a gente sente até as costelas estalando. Mas por que o senhor me abraçou? Porque o senhor é uma pessoa muito gentil. O senhor trouxe café com leite para mim. Ele gostou tanto do abraço que ele trouxe mais uma vez, mais duas vezes. E estava o garçom direto, andando com um bule de café, de leite. No outro dia, Divaldo teve uma disenteria. Ficou no quarto. E o garçom quis saber dos confrades: onde está Messier Franco? Ah, hoje ele está indisposto. Ele não pode vir. Não, mas eu vou lá. Porque eu tenho muitos chás que são bons para tudo. Tem chá para dor de cabeça, tem chá para dor de barriga. E ele foi. Bateu na porta. A porta do hotel está sempre assim: não perturbe ou arrume o quarto. Estava assim: não perturbe, mas ele perturbou. Bateu até a porta abrir. Divaldo veio de pijama. Imaginem a cena. Abriu a porta. O que se passa? Ah, eu hoje estou com algum problema, mas eu já vou melhorar. O senhor poderia me deixar sozinho? Não, eu trouxe aqui vários chás.
tem chá de hibiscos, tem chá de melissa, tem chá de erva doce, tem chá da Bahia. O senhor vai ficar bom. Deixa eu entrar. E Divaldo deixou que ele entrasse, e Joana de Ângeles já começou a aparecer. Eu preciso falar para o senhor o nome daquele negro da tribo Zulu, era Mbambo. Eu queria dizer que eu tenho mais de 40 anos e nunca em toda a minha vida um homem branco tinha me abraçado. Eu vim te agradecer e queria te dizer mais. Aquela hora que você me abraçou, eu iria na mesma noite me suicidar. Você ia se suicidar, mas tão garboso, tão bonito, iria me suicidar. Por quê? Porque eu tenho um câncer ósseo, com várias metástases, e eu não tenho dinheiro para tratar. Eu estava, inclusive, já pedindo dispensa do meu trabalho. Mas quando você me abraçou, eu pensei, um homem branco me abraçou, e eu fiquei tão feliz. E eu cheguei em casa e disse para minha mulher e os meus 3 filhos, um homem branco me abraçou. A África do Sul tem jeito. E Joana de Ângeles disse, Divaldo, ele vai ficar bom. Ele vai recuperar do câncer. Você entende por que nós o abraçamos? Eu abracei junto. Porque aquele abraço preveniu um suicídio. E Divaldo, sem falar que ele iria ficar bom, o abraça novamente. Mas agora são as energias de Mbambo que passam para Divaldo e ele melhora da constipação. E pode sair para fazer as suas palestras. E lhe diz assim, Mbambo, a partir de hoje você será meu filho e eu me corresponderei com você. E Joana de Ângeles diz para ele, apresente o espiritismo a Mbambo. Ele, calma minha irmã, não, é o momento. Você conhece o espiritismo? Não, eu tenho aqui a minha crença e presenteou com o livro dos espíritos. E depois eu mandarei outros livros. Divaldo melhorou, Mbambo foi-se embora. Naquele mesmo dia, Divaldo disse aos seus confrades espíritas por que tinha abraçado Mbambo. E eles, nós vamos custear todo o tratamento. E assim foi feito. No dia que Divaldo estava tomando o avião para retornar a Salvador, todos se encontram no aeroporto. Dão-se os derradeiros abraços. Divaldo volta para o Brasil e continua a mandar livros e receber cartas de Mbambo. Numa dessas cartas, ele narra assim, meu pai branco do Brasil, eu estou curado do câncer. Eu li todos os livros que você mandou para mim. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estou abrindo um núcleo espírita aqui na cidade do Cabo. E Joana dizendo para Divaldo, através de Mbambo, nós vamos difundir o Espiritismo na África do Sul. E assim foi feito. Obrigado, meu pai branco, porque você salvou a minha vida do suicídio. E Divaldo respondeu, agradeça a Jesus, agradeça a Deus, agradeça aos bons espíritos, agradeça a Allan Kardec, porque se eu hoje te ajudei, é porque um dia eu também fui ajudado. Que alegria ser espírita, a alegria de crer no Deus de amor, de crer na imortalidade da alma, de crer na reencarnação, a alegria da fé que raciocina, da proposta que não é o que eu falo, o que eu digo, mas é a minha transformação moral, é a minha vontade de ser mais fraterno, mais irmão. Que alegria de entender que não é fora da igreja ou da casa espírita, mas é fora do amor.
é fora da caridade, é fora dos laços de ternura que eu estabeleço com as pessoas. Eu, então, encerro a nossa conversa dizendo que o Espiritismo é hoje reencontrar Jesus no imo do coração. Um Jesus que não mais se encontra numa cruz ensanguentado, que não mais se encontra em orações todas decoradas, mas um Jesus que vem e está ao nosso lado, nos abraçando, nos estimulando e pelas vias do Espiritismo nos ajudando a seguir em frente e a não temer jamais. Louvado seja então, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que Tu nos destes no Evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o Teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo Teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas, hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas, escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, Tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a Tua doutrina santa, este imbatível Espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir Tua voz. Ampara a nossa esperança e não deixa ninguém se matar os outros ou matar-se. Socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente, Mestre de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, tão quanto singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz, e que Deus abençoe a cada um de vocês, daqui de trás, do salão anexo, do corredor, da cantina, e todos que se encontram nos ouvindo pela internet ou vibrando junto conosco, meus queridos irmãos. Que assim possa ser.